Noite para todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que também estão em casa nos acompanhando agora, sejam bem-vindos também. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, amém? Nós vamos dar continuidade a uma mensagem que eu comecei na quarta-feira passada e eu quero concluir ela hoje, amém? Então, Eclesiastes capítulo 3, só o versículo 1. Ele diz assim, vamos lá. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, de alguma forma o Senhor quis que eu estivesse aqui nessa noite, Pai. Não era dia de ministrar a Tua palavra, mas o Senhor trabalhou para que eu estivesse aqui de alguma maneira. Então, Deus, eu estou aqui à Tua disposição para que o Senhor me use. Senhor, mais uma vez eu declaro, Tu és o oleiro e eu sou o barro. O Senhor é a videira verdadeira e eu sou somente um ramo, Pai. E sem Ti, Senhor Jesus, eu nada posso fazer. Sem a intervenção do Teu Espírito aqui neste lugar, de nada adianta nós fazermos isso. Então, Espírito Santo de Deus, por favor, de uma maneira muito gentil e muito generosa, usa a minha vida nesta noite, que a minha boca seja a Tua boca, e o Senhor possa falar aos corações. De uma maneira muito profunda, Senhor. O Senhor possa ministrar aos corações, Pai, de uma maneira muito particular, Senhor. Porque eu creio, Pai, que cada um aqui precisa ouvir a Tua voz, mas cada um traz no coração uma necessidade. Então, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor testifique cada uma dessas palavras, Pai, de acordo da maneira que cada um possa receber, possa interpretar e ser abençoado pela Tua palavra. Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos, como um instrumento. Faça como o Senhor quiser, como o Senhor bem entender. Eu me diminuo, eu me humilho diante desse altar. Eu reconheço que tudo vem de Ti, por meio de Ti, para Ti, Senhor. Eu não sou nada aqui, Deus. Eu sou simplesmente alguém que o Senhor está usando nesta noite. Então eu me diminuo para que o Senhor me use como o Senhor quiser e bem entender. Todo crédito pertence ao Senhor. Toda honra seja dada ao Senhor, Pai. Somente ao Senhor. Assim eu peço e também assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Queridos, antes de entrar na palavra especificamente, eu gostaria de tempos em tempos eu exponho o meu coração, né? Eu trago algumas coisas que vão ficando dentro do meu coração e às vezes o chamado pastoral ele é pesado, irmãos. Ele é um chamado que traz um peso muito grande sobre nós que estamos à frente de um ministério. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de conduzir um rebanho que não é nosso, mas do Senhor. Amém. Obrigado, Vitor. Nós temos a responsabilidade de conduzir um rebanho que não é nosso, mas é do Senhor. E muitas vezes nós tomamos decisões, nós fazemos coisas direcionadas por Deus, e nós somos o tempo todo julgados. Um pastor, eu entendo isso, irmãos. Isso é algo que Deus já tratou comigo. O julgar, muitas vezes a posição das pessoas. Você esquecer de falar uma determinada coisa, você esquecer de fazer uma determinada coisa, traz muito julgamento, né? Não há uma compreensão do rebanho para com o pastor, mas tem que haver uma compreensão do pastor para com o rebanho 100%. Eu preciso compreender todas as coisas, mas ninguém
tem a possibilidade de me compreender, de me entender ou até se colocar no meu lugar. E eu estava pensando sobre isso hoje pela manhã, falando um pouco com o Senhor, porque é duro, irmãos. Às vezes você é rotulado, você é julgado por algumas coisas que nem você entende o que você fez. Mas para que você entenda só um pouquinho, eu queria partilhar com você, porque isso é de conhecimento de poucas pessoas. Talvez só quem vai entender isso agora é quem talvez me perguntou como eu estou. Eu estou há 15 dias de uma decisão muito séria. O meu pai, ele precisa fazer uma cirurgia de peito aberto. Ele precisa fazer essa cirurgia, não tem outra alternativa. Ele tem que fazer essa cirurgia. E ele corre sérios riscos de ficar na mesa de cirurgia. E a decisão é dele. Ele faz a cirurgia ou não. Se ele fizer a cirurgia, ele corre o risco de ficar na mesa de cirurgia. Se ele não fizer a cirurgia, ele corre o risco de morrer também. E nós estamos diante dessa situação, desse quadro, eu e a minha casa. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor uma resposta. Eu não posso decidir por ele. Eu sou filho, mas a vida é dele. E eu estou diante desse cenário, querido. Talvez 1, 2 pessoas saibam disso, porque me perguntaram: como que você está, pastor? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem na sua vida? Você está feliz? Está tudo certo? Não, está difícil. E aí, aonde você muitas vezes espera só um acolhimento, você não tem. Você tem o julgamento, o posicionamento, você tem a sentença. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, sabe? Não é porque eu sou um pastor, não é isso. É com todos. É com todos. Nós não entendemos muitas vezes a situação que uma pessoa está. E nós deveríamos se compadecer um pouco mais, antes de nós julgarmos os motivos, os porquês que as pessoas fazem determinadas coisas. Pergunte, procure entender. Como é duro, às vezes é nítido para mim quando eu sou julgado. É nítido para mim quando eu sou rejeitado. Mas ninguém me pergunta: viu, pastor, por que você tomou essa atitude? É como eu disse, eu preciso compreender a todos, mas ninguém me compreende. E como eu disse, para mim está tudo bem, porque eu já chorei e eu já sofri muito por isso. Mas graças a Deus, o Senhor me tratou lá no meu íntimo, para que eu entendesse e não deixasse mais que isso afetasse a minha vida mesmo, né? O meu psicológico talvez, né? Por vezes eu sofri muito com isso, né? Só eu sei o quanto eu chorei nos momentos que eu fechei a porta do meu quarto e fiz o que ele pede para mim em Mateus 6,6, e eu pensei em desistir por muitas e muitas vezes. Mas o Senhor, Ele foi tratando comigo e Ele disse para mim: não, filho, isso é só o começo, grandes coisas ainda estão por vir, né? Grandes lutas ainda estão por vir, mas é isso que eu quero que você entenda. Antes de julgar, procure entender. Procure entender. Não é fácil subir aqui para pregar uma palavra diante de uma situação como essa que nós temos vivido em casa. Não é. Não é. Acredite, não é. Entende? Então, pense e reflita sobre isso. Eu nunca fiz, nunca vou fazer. E todos aqui me conhecem. Eu acredito que a maioria me conhece. Conhece o meu coração, conhece a minha índole, o meu caráter. E se você não conhece, ande comigo. Esteja mais perto de mim, para que você possa me conhecer melhor. Nunca, em momento algum, eu fiz algo para tentar de alguma forma prejudicar alguém, ou tentar de alguma maneira, não, querido, não. É porque às vezes nós oramos a Deus e Deus nos conduz àquilo, e nós temos que fazer. Nós temos que ser obedientes a Deus. Amém? Obediente a Deus. E aí vem os julgamentos. E você, diante de uma situação como essa, você pensa 10 vezes: e agora? Eu meto o pé em tudo? Ou eu continuo? E eu sei que é chato você ouvir esse tipo de coisa, mas tem horas, como eu falei, eu preciso expor o meu coração para que você me entenda. Eu não ia expor isso, ninguém nem ia saber. Pessoal da intercessão aí, que tem o grupo de intercessão, vocês receberam aí na intercessão alguma mensagem minha pedindo: me ajude em oração pela vida do meu pai, me ajude? Alguém recebeu alguma coisa aí? Não, eu não acredito. Nenhum lugar
Mas eu estou ali diante do Senhor, clamando pela vida dele, para que Deus possa fazer para ele o que for melhor para ele. Eu não sei ainda o que Deus vai fazer, mas eu estou ali intercedendo. Eu não sei qual a decisão que ele vai tomar, mas nós estamos ali. Mas só eu sei o quanto aflito eu estou por dentro, diante de uma situação como essa. Porque você não sabe o que dizer para um homem desse. Vai. E se ele for, ia acontecer. Não vai. E se ele não for, ia acontecer. É muito complexo, irmãos. Amém? É muito complexo. Então, assim, reflita sobre isso. Eu não queria falar, mas enquanto eu orava pela manhã, o Espírito Santo falou: leve para a igreja, leve isso para a igreja, apresente isso para a igreja, para que eles tenham consciência, muitas vezes, de uma dimensão de julgamento que muitos de nós temos, muitos de nós trazemos. Amém? Então, reflita, que isso fique para você refletir. Por que é que algumas pessoas têm algumas posturas? Por que aconteceu? Procure entender, vá lá. Procure entender, pergunte. Eu não entendi, por que você tirou isso daqui, pôs aqui? Você poderia me explicar? Ao invés de julgar. Só isso. Amém? Bom, eu queria continuar falando sobre remir o tempo ou aproveitar o tempo, que é o tema do nosso mês, né? Mas antes, de nós entrarmos no que eu quero falar hoje, eu gostaria de lembrar, todos, como eu falei, todos os cultos eu vou trabalhar, enquanto eu estiver ministrando, eu quero lembrar essas 3 verdades, que nós precisamos levar em conta, quando nós tratamos de remir o tempo, de aproveitar o tempo. Eu falei sobre 3 verdades, quais são as verdades mesmo? Glória a Deus. Que mais? A revelação da eternidade. A revelação da eternidade. Lembre disso. Quando nós falamos sobre aproveitar o tempo, nós precisamos entender e refletir sobre o quão breve é a nossa vida aqui nessa terra. De que nós temos certeza de que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. E de que nós precisamos dessa revelação daquilo que é eterno. Porque a revelação daquilo que é eterno vai nos desprender de tudo que é mundano, de tudo que é terreno. Quanto mais eu conhecer do céu, menos eu vou querer a terra. Quanto mais eu despertar para as coisas do céu, menos eu vou ter interesse nas coisas da terra. Isso tem que acontecer na nossa vida. Amém? E na semana passada, eu usei esse texto de Eclesiastes para falar sobre 2 tipos de tempo, E quando nós lemos esse texto aqui de Eclesiastes 1, ele fala assim, para tudo há uma ocasião. E daí depois ele fala, e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. E aí eu também disse isso, é como se ele estivesse dizendo aqui, para tudo há um kairos, e para tudo há um cronos. Para tudo há um kairos, e para tudo há um cronos. Relembrando que o cronos é o tempo linear, aquele tempo que é medido em horas, minutos e segundos, E o tempo cronos é aquele que visa o rendimento, o resultado, que é o que eu falei, que a maioria das pessoas, nós estamos acostumados com esse tempo, quando você olha para o mundo corporativo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o rendimento do nosso tempo, E na semana passada, eu falei que Deus dá a todos nós, de uma maneira muito justa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus, de uma forma muito justa, entrega para todos nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu comentei que algumas pessoas, com essas 24 horas, e com esses 7 dias, eles conseguem render muito mais do que outros que recebem essa mesma porção de tempo. Então, uns têm ótimos resultados, e outros quase que nem têm resultado, Uns aproveitam muito bem esse tempo, e os outros quase não aproveitam nada, E aí eu trouxe 4 coisas que não nos deixam aproveitar ou remir esse tempo, Quem lembra quais são essas 4 coisas que eu falei? Quem lembra delas? As anotações aí, Quem tem anotação? Não ter organização,
falta de equilíbrio, não ter propósitos e a preguiça, né? Então, a questão de eu não ter uma organização me impede de eu ser produtivo. A questão de eu não ter equilíbrio nas coisas que eu coloquei para fazer, gastar muito tempo com uma coisa e pouco tempo com a outra. Eu preciso equilibrar o meu dia, a minha vida, a minha rotina, um pouco para cada coisa, assim eu vou ter resultado, né? A falta de não ter propósito, quem não tem propósito não chega em lugar nenhum, ou seja, fica ali rodando, parado no tempo. Você acorda de manhã sem propósito, o que eu vou fazer hoje? Nada. Quem não tem nada para fazer vai chegar na onde? No nada. Vai ficar o dia inteiro sentado, jogando o seu tempo fora, com coisas que não têm importância, que não têm valor. Por quê? Porque não tem propósito. Então nós precisamos de propósito na nossa vida. O tempo Cronos exige de nós propósitos. E um outro ponto que é a preguiça, que é o grande desafio nosso. Ainda eu creio que Deus, Ele vai trazer mais coisas sobre esse assunto. Eu estava meditando um pouco hoje, talvez eu até fale mais sobre essa bendita preguiça, porque a preguiça é o que nos impede de sermos bem-sucedidos, né? Nós temos preguiça, nós somos preguiçosos, irmãos. Até esses dias atrás, eu estava aconselhando uma pessoa, e ela falou: pastor, e eu acho tão bacana quando você vai conversar com alguém, e ela vem com a verdade. Ela falou: pastor, depois que você ministrou quarta-feira, eu só cheguei a uma conclusão. Eu falei: qual? Ela falou: eu sou uma preguiçosa. Eu falei: glória a Deus por isso. Que bom que você enxergou a verdade, e você agora vai poder trabalhar isso na sua vida. Ela falou: porque eu quero um monte de coisa, mas não faço nada, né? Por quê? Porque no final das contas, a preguiça me impede disso, né? Então esse é o tempo Cronos, e eu preciso muito trabalhar isso na minha vida, para que eu tenha bons resultados, bons rendimentos na minha vida. Mas também nós temos o tempo Kairos, né? E o tempo Kairos, ele é o momento oportuno, ou a oportunidade que o momento está nos proporcionando, né? O tempo Kairos, ele não visa rendimento, ele visa qualidade. Ele é completamente diferente do Cronos. O Cronos, ele visa um rendimento. O Kairos não, ele visa a qualidade daquele momento. E isso daí é muito interessante. Por isso que ele fala lá em Eclesiastes o seguinte: para tudo há uma ocasião. Para tudo há uma ocasião. E o que significa ocasião? Ocasião significa uma circunstância favorável para se realizar algo. Ocasião também pode significar um momento propício para se fazer algo. Ocasião também pode significar só uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, por isso que ele fala, para tudo há uma ocasião, ou seja, para tudo há uma circunstância favorável para eu realizar alguma coisa, para tudo há um momento propício para eu fazer alguma coisa, para tudo há uma oportunidade. Mas eu preciso, antes da gente entrar no Kairos, eu tenho que voltar um pouquinho ali no Cronos, e dizer para você que esse tempo Kairos, ele depende totalmente do tempo Cronos. O tempo Kairos, que é essa oportunidade, ela só vai acontecer se antes vier o tempo Cronos na nossa vida. O Kairos depende do Cronos, né? E deixa eu tentar exemplificar melhor isso para você entender. Eu organizo a minha agenda, um exemplo, eu organizo a minha agenda e eu coloco nela um tempo determinado para estar com Deus, por exemplo. Percebe que o Cronos, ele vem antes do Kairos? Eu preciso organizar a minha agenda e colocar ali 1 hora para estar com Deus. E aí então eu estou criando uma oportunidade para eu estar com Deus. Eu arrumo a minha agenda, eu organizo a minha agenda no meu tempo Cronos,
para eu ter um tempo com a minha família. Então eu organizo a minha agenda, eu determino um tempo ali, seja ele de 1 hora, seja de meia hora, seja de 2 horas, para eu estar com a minha família. Então eu crio uma oportunidade para eu estar com a minha família. É por isso que você tem que entender que sem o tempo Cronos não existe o Kairos. Ou seja, se eu não tiver uma vida organizada, eu não crio oportunidades. Para eu criar essa oportunidade de estar com Deus, antes eu preciso organizar muito bem a minha vida, a minha agenda, né? Então, a partir do tempo Cronos, eu tenho a circunstância favorável, ou o momento propício, ou a oportunidade. Ela vai ser criada a partir desse tempo Cronos. Uma oportunidade vai ser apresentada diante de mim. E é isso que eu quero nessa noite tratar um pouquinho mais com você, sobre as oportunidades. Vamos ver algumas coisas na Bíblia, né? Vamos lá para Lucas 18, 35 até o 43. Eu quero usar esse texto aqui. Olha lá, ele fala assim, ó: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, e ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Veja, este homem, ele era cego e ele estava à beira do caminho. E ele ouve que Jesus estava por ali. Automaticamente, cria-se diante dele o que, querido? Cria-se diante dele o Kairos, uma oportunidade. E o que ele faz diante dessa oportunidade? Diga assim, ele aproveita ela. E ele aproveita ela muito bem. Porque todos que estavam ao redor daquele homem estavam impedindo ele do quê? De viver aquele momento, de desfrutar daquele momento, de tomar posse daquele momento. Porque eles na verdade estavam sendo incomodados por ele, porque ele gritava e gritava e gritava, a ponto dos discípulos virarem para Jesus e falar: meu, esse cara gritando aí, né? E Jesus não, Jesus para e atende a ele. Então você olha e você vê alguém que aproveitou aquela oportunidade que foi criada para ele. Alguém que não desperdiçou a oportunidade que estava diante dele. Agora eu quero ir para um outro texto, até porque ele não sabia, preste bem atenção, ele não sabia se ele teria uma outra oportunidade. Por mais que as pessoas dissessem assim: rapaz, ele não vai te atender, para com isso, Jesus não vai fazer. Não, ele não desistiu, porque ele não sabia. Pode ser que seja a única vez que eu vou me encontrar com Jesus. Eu não sei se eu vou me encontrar mais com ele, eu não sei se eu vou ver mais ele. Então não importa, hoje eu recebo meu milagre, hoje eu vivo, hoje eu desfruto da minha oportunidade. Então ele vai e ele chama a atenção de Jesus para ele de uma forma muito intensa, e Jesus para, e Jesus cura aquele homem. Agora olha esse texto aqui, muito conhecido da Bíblia, que está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Ele diz assim, ó:
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aqui nós olhamos e vemos duas pessoas diante da mesma oportunidade. Jesus, ele entra na casa daquela família, e nós temos ali duas irmãs, e essas duas irmãs tinham ou não tinham a mesma oportunidade? As duas tinham a mesma oportunidade, mas nós olhamos, ou seja, um kairós ali se abriu para elas, mas cada uma delas teve um comportamento diferente. Uma delas, quando viu Jesus, logo já se assentou aos pés dele e começou o quê? Pode falar, Senhor, que eu quero te ouvir. E ela sendo ali alimentada por Jesus, ela ouvindo a Jesus, e nós vemos uma outra pessoa dentro dessa mesma casa, dentro dessa mesma oportunidade, desperdiçando a presença de Jesus, preocupada com coisas, com afazeres, dispersa, sem tempo, ou não desfrutando daquele tempo que havia sido oportuno, uma oportunidade. Talvez nunca mais elas teriam a oportunidade de estar com o Senhor. E aí é ponto de Jesus repreender a Marta e dizer: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu a melhor, a boa parte. Ela escolheu aproveitar, desfrutar daquela oportunidade, daquele momento da melhor forma possível. Percebe, irmãos, que são dois comportamentos diferentes dentro de um mesmo cenário. Um aproveita e o outro desperdiça. E a minha pergunta nessa noite para nós é: o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos criado? O que é que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos criado? Ou até melhor, o que nós temos feito com as oportunidades que nós mesmos temos criado? Que nós mesmos temos criado. Olha, eu anotei algumas coisas aqui para nós pensarmos. Um culto é uma oportunidade que você criou, porque você saiu da sua casa para vir aqui fazer o que, meu irmão? Diga: cultuar a Deus. Mas você pode entrar por aquela porta e seguir mais um protocolo de mais uma semana de um religioso perfeito, entrar e sair da mesma forma que você entrou. Ou você pode vir até aqui e prestar ao Senhor o culto como se fosse o último culto da sua vida. A decisão é sua, é minha, é nossa. Percebe que nós criamos essa oportunidade. Você organizou sua agenda hoje para estar aqui hoje 7:30 para quê? Para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Você saiu da sua casa, quem está me ouvindo agora em casa, parou o que está fazendo para ficar na frente de um aparelho, para me ver, para ouvir a mensagem agora. Então, de alguma forma, você criou essa oportunidade. Agora, a pergunta é: você está desfrutando dessa oportunidade? Você está aproveitando essa oportunidade? Você está realmente dentro dessa oportunidade? Esse é o grande problema.
Nós estamos vindo à casa do Senhor, criamos uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, igual aquele cego. Irmãos, aquele cego estava igual a eu e você. E talvez você possa dizer assim para mim: ah, mas eu não sou cego, pastor. Mas talvez você esteja aqui hoje coxo, espiritualmente falando, travado, morto espiritualmente falando, não consegue nem levantar espiritualmente falando, não sai do lugar, a vida não anda, as coisas não avançam. E ao invés de você fazer a mesma coisa que o cego fez, Jesus, 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 e enquanto Jesus não vier e não tocar em você, e não curar você, você não vai parar. Não, você é politicamente correto, um religioso, todo polido, então você vem, cumpre o seu protocolo. Eu participei de mais um culto, passei meu cartão ali na saída, se o pastor quiser dar uma olhada lá, está lá a minha digital, depois está lá o relatório no final do mês. Você desperdiçou a oportunidade de adorar a Deus agora há pouco aqui, ó. E aí você fala: não, mas eu adorei, pastor. A minha pergunta é: você adorou com todo o teu coração, com toda a tua força e toda a tua intensidade, como ele deveria ser adorado? A maior dificuldade nossa está aí, irmão, porque nós estamos presos a tudo. Nós estamos presos às pessoas, nós estamos presos às cadeiras, nós estamos presos a instrumento, ao irmão que toca, ao ministério, ao som, à altura. Nós estamos presos a tudo isso, e nós nos esquecemos só de uma coisa: que Jesus está aqui, e Ele queria receber de mim e de você uma adoração profunda e verdadeira, que sai de dentro do nosso coração, meu irmão. Jesus não está nem aí para isso ou para aquilo. O que Ele quer é ouvir da minha boca e da sua boca uma adoração de verdade. Entende? E nós nos prendemos, ficamos travados a isso, desperdiçamos a oportunidade. Às vezes estamos no meio do culto, já perdemos até a palavra e voltamos para nossa casa, pior do que chegamos. Porque no meio do culto, vimos o irmão tal, que não deu boa noite, já julgamos ele também, já pecamos também, já ficamos irritados e voltamos para casa pior do que, não deveria nem ter, se não tivesse vindo, tinha sido mais lucro. Isso é sério. Um passeio com a sua família é uma oportunidade que você criou. E eu não entendo de verdade. A família se organiza para um passeio, e aquilo que era para ser um tempo de paz, de alegria, de divertimento, de felicidade, vira um momento de desgraça, de briga, de separação, de desunião, de tudo que você pode imaginar e mais um pouco. A família se junta e diz assim: ó, nós vamos fazer um passeio. E eu entendo que normalmente quando você junta para passear com alguém, é para você curtir, aproveitar, desfrutar da companhia de quem está ali. Mas a impressão que eu tenho é que você está ali, mas você está conversando com quem? O cara foi para o Japão, está com a família no Japão, mas ele continua em Itupeva, conversando com as pessoas de Itupeva. E ele não desfruta daquele momento, querido. Você cria uma oportunidade para você estar com a sua família, mas você não desfruta dessa oportunidade, você não aproveita essa oportunidade. As brigas, as acusações, tudo vem à tona. Um lugar que era para ser de paz, de alegria, de união, vira um lugar de acusação, de cutucada, de briga, de discussão, de afronta, e é tudo isso. Agora a pergunta é: haverá outra oportunidade como essa? Será que haverá uma outra oportunidade como essa? Será que Deus vai preparar um outro Kairós desse? Será que amanhã vai existir para que a gente possa se reunir novamente como família?
Será que alguém tem o bom senso de dizer assim: não, a Bíblia diz que a resposta branda acalma a briga, então eu vou ser brando aqui e não vai haver mais briga? Não, é briga o tempo todo. Sabe, escute isso. Uma caminhada é uma oportunidade. Uma caminhada é uma oportunidade. Quando você cria um espaço na sua agenda para uma caminhada, você está tendo a oportunidade de você contemplar tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou. Você vai caminhar aí às vezes no meio de uma mata, você vai caminhar em algum lugar, você desfruta, você vê coisas, pássaros, a criação de Deus, a perfeição de Deus. Você pode fazer desse momento um momento maravilhoso, mas você pode fazer desse momento uma desgraça também. A decisão é sua, porque tem pessoas que você vai andar, 2 passos uma murmuração, que essa desgraça que tem que ficar andando, então não vai, não cuida da tua saúde, está tudo bem. Você entende? Meu irmão, nós não paramos para pensar nisso, nós não desfrutamos das oportunidades que aparecem diante de nós. Quantas aparecem diante de nós? Olha o que eu estou dizendo, uma simples caminhada é uma oportunidade de mudar a sua vida. Uma vez eu trabalhei para um senhor já bem de idade, e ele morava em São Paulo, e aí no final da vida dele ali, ele foi diagnosticado com um câncer bem severo, e ele era muito gente boa. E ele começou de manhã, ele começou a fazer caminhadas todos os dias, né? Mas ele começou a fazer caminhadas um pouco atrasado, né? Na hora que realmente ele recebeu a informação, ele largou mão da empresa. Ele tinha 70 anos de idade, e ele viajava para cima e para baixo, assim, era muito ativo, trabalhando mesmo, assim. Por vezes a gente falava para ele: seu Geraldo, pare com isso, o senhor tem que descansar e tal. E aí quando ele descobriu tudo isso, ele literalmente chutou tudo, e ele falou: sei lá, se eu tenho mais 1 ano, mais 6 meses, mas eu vou desfrutar. E eu gostava todas as vezes que eu fazia trabalho para ele, a gente almoçava junto, né? E é gostoso você conversar com um senhor de 70 anos, né? Que já tem uma maturidade, que já experimentou algumas coisas da vida. E ele falou para mim: sabe, Rogério, eu tenho feito caminhadas todos os dias, e todos os dias eu paro e eu abraço as árvores. Eu pego as plantas, eu olho os pássaros. Ele falou: eu nunca abracei uma árvore na minha vida. E o quanto uma árvore é importante para nós. Ele começou a enxergar coisas que ele nunca olhou. Ele falou: eu nunca olhei na minha vida, eu nunca senti o cheiro de uma folha. E eu parei para sentir cheiro. Aquilo para mim era maravilhoso. Quando eu caminhava pela manhã, aquilo me dava vida. E aí você olha e fala: rapaz, aonde esse camarada está que eu não estou? Porque para mim a caminhada não é vida, é morte. Interessante isso, né? Cansa, fadonho, chato, né? Por quê? Porque nós não entendemos que nós deveríamos desfrutar dessas oportunidades que se abrem diante de nós. Uma leitura é uma oportunidade que você criou para você, de aprender, de crescer e de se desenvolver. Quando você abre um livro e você começa a ler, é uma porta que está se abrindo para você de conhecimento. Não pode ser algo chato. Não, você tem que encontrar prazer. São oportunidades que nós estamos criando para nós. Eu estou falando de pequenas coisas que nós não desfrutamos na nossa vida. Tem gente que lê livro como se estivesse lendo bula de remédio, desesperado para chegar na página 100. Acabou, glória a Deus. Você entendeu o que você leu? Não entendi nada, mas está aí o livro, acabei de ler. Não, leia, releia de novo, gaste tempo, mas entenda o que está sendo colocado ali pelo autor. Seja alimentado, sabe, procure buscar isso de uma forma, pare, se aquilo ali chamou sua atenção, procure estudar, procure, sabe, meditar naquilo.
Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou ler 3 livros por ano. Melhor você ler 3 livros e entender do que você ler 100 e não entender nada. Só gastar dinheiro comprando livro. Funciona. Amém? Uma conversa com um colega de trabalho é uma oportunidade. Uma simples conversa com um colega de trabalho é um momento kairós que Deus preparou para que você possa aproveitá-lo. E muitas vezes Deus coloca ali alguém que precisa de você. Só você não entendeu ainda. Mas talvez por você não valorizar esses tempos, você desperdiça isso. Você joga fora isso. Um cafezinho com um amigo teu é uma oportunidade. É uma oportunidade. Ah, pastor, mas eu não tomo café, toma chá. Ah, pastor, mas eu não tomo chá, toma água. Ah, pastor, eu não tomo água, não toma nada. Senta e conversa. E deixa o que toma café, tomar café. Só ouve. Às vezes é uma conversa ali tão simples, que vai trazer uma edificação tão grande, que você não faz ideia. Mas nós não conseguimos entender isso. Nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós não temos tempo. Tudo que nós fazemos é correndo. Tudo que nós fazemos é conectado a coisas exteriores. As pessoas, a coisa que mais, pensa assim numa coisa terrível, né? E tanto você faz como o outro também faz. É gostoso quando você senta com alguém para conversar e ela fica o tempo todo conversando com você com o celular na mão respondendo os outros. Quem gosta disso? É bacana isso? É correto isso? Imagina você está falando com a pessoa, você está contando alguma coisa para a pessoa, tá. Não, pode continuar falando que eu estou ouvindo. Como que está ouvindo, irmão? Explica para mim. Não está ouvindo. Quem está ouvindo, ou quem dá valor a isso, pega o celular, desliga o celular, põe lá no silencioso, joga do lado lá, não, e dá atenção para aquilo, para aquele momento. Mas não, nós não temos essa prática. Nós queremos fazer isso ao mesmo tempo. Nós estamos conversando com alguém preocupado com o outro. Não conseguimos nem entender muitas vezes, não conseguimos nem ouvir um conselho muitas vezes, porque estamos ligados com o que está acontecendo no outro lugar. Isso é muito comum hoje em dia. Eu acabei de falar aqui agora. Vamos para o parque, os filhos correndo igual doido. Quando você vê o moleque está enfiado dentro da árvore, enroscado lá, só com o pescoço para fora, e você está lá, viajando nos Instagram da vida lá. Viu? É seu filho? Meu filho? Não sei. Mas onde, por quê? Não, está pendurado lá pelo pescoço na árvore. Meu Deus, é meu filho mesmo. Pai, vamos brincar, agora eu não posso. Pai, não pode. Como é que você vai fazer, pai? Vou ficar no celular. Mãe, vamos brincar, agora eu não posso. Por que você não pode? Porque eu estou no celular. Não. Só que é o seguinte, meu irmão. Daqui a pouco, o pequeno faz 18 anos e fala para você: estou partindo. E aí você vai falar: vamos brincar. Ele vai falar: não, estou afim não. Agora eu quero fazer outras coisas da minha vida. E acredite, passa num estalar de dedos. Eu ouvi muito isso a minha vida toda. É rápido, passa rápido. E eu não acreditava nisso, mas hoje eu vejo que passa, e passa muito rápido. E nós nem desfrutamos, nem aproveitamos. Por quê? Porque nós não entendemos isso. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus tem colocado diante de nós oportunidades, querido. Escute isso, olha que coisa pesada que eu vou dizer para você aqui agora. Um dia de trabalho é uma oportunidade que se criou diante de você. E aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas um dia de trabalho ser uma oportunidade? Pois é, querido. Talvez hoje era a chance da tua promoção, mas você não teve paciência e meteu o pé na jaca.
e perdeu a tua promoção. Não sei. Talvez o teu chefe estava lá só observando para ver se você realmente ia chegar na onde ele esperava. Talvez o teu cliente estava só vendo se você ia conseguir entregar aquilo que ele esperava de você, mas porque você não teve paciência, você não entendeu isso, você simplesmente meteu os pés pelas mãos e desperdiçou uma oportunidade que Deus criou para você. Então, se você saiu da sua casa pela manhã para trabalhar, trabalhe, faça o que tem que ser feito. E se você não está satisfeito, saia, vá para um outro lugar, mude de trabalho. Mas se você trabalha, se você é crente, se você assinou um contrato de trabalho, seja justo com o seu patrão que paga o teu salário, faça a sua parte, honre, mas honre de verdade. Honre de verdade. Porque ali tem muitas pessoas olhando para mim e para você, e elas podem ver em mim e você se nós somos crentes ou não, através do nosso comportamento no nosso ambiente de trabalho. Terrível. Há um tempo eu tinha um fornecedor meu, e eu nem sabia disso, e um dia eu fui fazer uma visita para ele fornecia uns rótulos para nós, e aí eu fui fazer uma visita para ele. E aí, conversando com ele, ele falou para mim assim: você não... Rogerião, ele chamava o Rogério também. Ele falou: Rogerião, você não tem uns caras aí para me indicar aí, cara? Eu estou precisando de um cara para a fábrica aqui, para ajudar a cuidar da fábrica, da parte da frente da fábrica, gerência, liderança e tal. Aí eu peguei, fiquei pensando, ele falou: cara, por favor, só não pode ser gente da igreja. Aí eu falei para ele: mas você é da igreja, velho. Nós somos da igreja, nós somos irmão. Ele falou: não, só não pode ser gente da igreja. Estou com 2, 3 da igreja aqui que está me dando problema, que você não faz ideia do quanto. E os caras que não é da igreja estão me encostando na parede aqui. Ele falou: então, cara, eu quero acabar com isso daqui aqui. E era quadro de liderança ainda. Então, irmãos, olha as oportunidades. O que nós temos feito com as oportunidades? O que você tem feito com a oportunidade? Uma reunião de oração, ela é uma oportunidade. Quando você sai da tua casa na sexta-feira para vir aqui numa reunião de oração, é uma oportunidade que está se criando diante de você. Você pode vir para cá e você pode viver o momento mais especial da sua vida, mas também você pode vir aqui, como eu sempre falo, cumprir o seu protocolo, né? Passar o seu cartão ali na entrada, e vir ajoelhar e fazer a sua oraçãozinha, a reza, nossa, padrãozinho, e está tudo certo, amém, Senhor, aleluia, tal, não sei o que lá. Até porque se eu começar a virar aqui dentro da igreja, o nego vai começar a olhar para mim, vai achar que eu sou doido e tal, e aquela coisa toda que é comum, né? É comum. Imagina o irmãozinho chegar aqui de sexta-feira aqui e começar a andar igual um doido, voando aqui para dentro da igreja e tal, os caras já chamam no quartinho achando que está endemoniado. Não, vamos morar ali porque deve estar endemoniado isso aí. Ele não tem nem a liberdade de se soltar na presença de Deus e fazer daquele encontro ali com Jesus o maior encontro da vida dele de todos os tempos. É por isso que Deus não opera milagre, querido. É por isso que Deus não cura enfermo. É por isso que Deus não liberta cativo, não quebra grilhão, não quebra corrente. É porque nós não aproveitamos as oportunidades que nós temos. Se nós fôssemos como Bartimeu, cada culto fosse o céu na terra, se nós entendêssemos a verdadeira adoração a Deus, sabe o que ia acontecer com esse ministério de louvor aqui? Esses caras estavam mortos, porque eles podiam tocar o quanto que eles quisessem. A minha e a sua voz junto aí embaixo jamais deixaria que a voz deles saísse aqui em cima no altar. Jamais, jamais. Se nós realmente quiséssemos trazer o céu aqui na terra, irmão, você não faz ideia. Mas nós temos protocolos, liturgias e tantas coisas que nós precisamos seguir. E isso nos impede de desfrutarmos essas oportunidades. E olha, querido, eu poderia passar a noite aqui nomeando oportunidades que são criadas na sua vida. À noite eu poderia passar aqui.
falando para você a oportunidade A, a oportunidade B, a oportunidade C, a oportunidade D, né? A questão é, nós temos aproveitado as oportunidades que nós temos tido? Você tem aproveitado essa oportunidade? Nós temos aproveitado esse tempo Kairos, que tem se aberto para nós? Mais importante que isso ainda, esse tempo tem tido qualidade? Porque o Kairos, ele não visa rendimento, ele visa qualidade. Qualidade. É diferente do rendimento. Aí, o que eu quero dizer com isso? A pessoa acorda pela manhã, aí vai lá, faz o café, põe a mesa, e compra o pão, e compra o bolo, e compra não sei o que, e compra não sei o que lá, e forra aquela mesa, né? O momento, a oportunidade está ali criada diante dela, e aí se assenta à mesa. Naquela hora era para desfrutar um do outro, da companhia um do outro, um tempo harmonioso. Aí faz a oração, porque é crente, então tem que orar para agradecer, né? Então, se não orar para agradecer, não é crente. Então faz aquela oração: Pai, muito obrigado por esse alimento. Aleluia, glória a Deus, amém. Pronto, oração padrão, quase que uma reza ali, né? Obrigado, Jesus, pelo pão, amém, aleluia. E aí começa a comer o pão. Mas que esse pão está cascudo, porque esse pão está muito branco, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque o café está sem açúcar. Aí a mulher já responde: por que você não foi fazer então? Ah, mas não foi isso que eu falei. Não, mas lógico que foi isso que você falou. Aí o filho já não fica atrás, já levanta de lá e já vai defender a mãe. Não fala assim com a minha mãe. Mas eu não falei nada com a sua mãe. Não, mas você falou. Porque eu não sei o que, não, porque você já falou do leite, agora porque é o pão, agora porque eu não sei o que lá, também não vou comer mais nada disso aqui, levanta e sai andando. Ou então termina de comer, e aquilo que era para ser algo bom, vira o quê? Uma desgraça, acabou com o domingo. O domingo que era para ser o dia perfeito, já começou daquele jeito. Quero ver quem vai falar, quem vai fazer o almoço hoje. Maluco, a peixeira é desse tamanho, velho, só esperando. Pergunta aí, quem vai fazer o almoço hoje? Para você ver o que vai acontecer, né? Aproveite a oportunidade, meu irmão. Não seja tolo. Porque você imagina só agora aí na sua mente, comigo, se alguém daquela mesa, que estava em briga, levantar da mesa e cair duro no chão ali do seu lado naquela hora, como fica a sua vida daqui para frente, até o dia que o Senhor te recolher? Explica para mim. Como fica a sua vida, se você hoje estava do lado de alguém, tendo a oportunidade de conversar com essa pessoa, e falar de Jesus para ela, e até fazer uma oração por ela, não sei, mas você não fez, e você descobre que no final da tarde aquela pessoa morreu. Como fica? Explica para mim como fica. Porque nós não sabemos, nós não temos essa ideia. A impressão que eu tenho, e eu já falei sobre isso, é: não, amanhã eu vou encontrar com ele de novo. Não existe um amanhã, querido. Não existe um amanhã. Talvez nem haverá mais uma oportunidade sequer de você encontrar com essa pessoa. Mas você desperdiçou essa oportunidade. Você desperdiçou esse momento da sua vida. E olhe, eu confesso a você que Deus tem tratado muito comigo sobre isso. Quando eu comecei com esse assunto, com esse tema de remir o tempo, Deus tem falado tantas coisas comigo. Porque eu realmente vejo que muitas dessas coisas acontecem na minha vida, devido às próprias correrias do dia a dia. Do dia a dia.
Ontem eu fui deixar o Isaac no treino do basquete dele lá. E aí, enquanto a Rose não chegou, eu fiquei ali uns minutinhos. Irmãos, é interessante como funciona, né? O cara, ele vai, ele cata a bola, aí ele joga, ele faz uma cesta. O primeiro lugar que ele vai olhar é para você, para ver se você está vendo. E o olhar dele para você é tipo assim: gostou, né, tiozão? Meti uma de 3 ali para você. Tipo... O tempo todo, o cara bate a bola no chão, olhando para ver se você está olhando o que ele está fazendo. E para mim, olhando aquilo, legal, bacana aí. Não, querido, nós deveríamos estar ali vibrando. Isso aí, filho, legal, bacana, cara, glória a Deus, que top, hein, tal. É igual o dia que ele foi fazer o exame. Parabéns, filho, é isso aí. Que coisa tremenda, irmãos. Deus, ele faz coisas lindas, sabe? Nós não podemos perder mesmo as oportunidades. Eu comecei a ir ver o Isaac treinar de segunda-feira. Deus abriu uma porta para eu pregar o evangelho lá no karatê do Isaac de segunda-feira, e eu vou pregar. O sensei dele falou para mim, eu conheço ele há muitos anos já. Ele falou para mim: rapaz, eu queria te pedir um negócio. Eu falei: pode pedir. Ele falou: cara, eu queria arrumar um jeito da gente fazer uma oração aqui, porque ele também é cristão. Eu falei: sério? Nossa, então nós já vamos fazer já a oração. Ele falou: não, eu vou entregar umas medalhas aqui, coisa e tal. Eu falei: não, cara, se você quiser pregação, oração, libertação, o que você quiser, nós vamos fazer aqui, né? Mas isso é demais, irmãos. Nós não podemos desperdiçar. Aí ele veio, na segunda-feira ele veio e falou para mim: tá tudo certo, então segunda-feira você vai vir. Eu falei: cara, só vou te explicar uma coisa, você tem que dar um tempo aí para mim, né? Estabelece um horário, senão seu treino já foi, né? Mas entende, irmão, quanto isso é importante para ele eu estar ali. Agora é importante para ele ver o pai dele. Meu pai, cara, meu pai vai trazer uma palavra aí, cara, é meu pai que vai pregar aí, cara, que legal, ele é amigo do sensei e tal. Isso tudo é tão importante. Para nós não tem tanto valor, mas para ele, como uma criança, tem muito valor. Meu pai se preocupa com aquilo que eu estou fazendo, e eu tenho olhado muito para isso, e eu ainda vejo que eu peco muito nessas coisas. Muito, muito. Quantos momentos, quantas oportunidades nós desperdiçamos. Eu desperdiço. Eu não falo pela Rose. Eu vejo muito mais na Rose a preocupação com isso do que comigo, eu mesmo, eu propriamente dito, né? Eu vejo ela muito mais assim, preocupada com esses momentos do que eu, devido às correrias da vida. Mas está errado, meu irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Então, esse tempo Kairós é o momento oportuno. Já que você separou para estar com a sua família, você vai estar com a sua família. Já que você separou para você fazer uma caminhada, faça a caminhada. Já que você separou para vir cultuar a Deus, preste a Deus o culto, o último culto da sua vida. Como se fosse. Já que você separou para tomar um café com alguém, desligue o teu celular, se desconecta por um tempo, para estar com aquela pessoa de verdade e desfrutar da companhia daquela pessoa. Tão precioso isso, irmãos. Ligar para alguém, saber como alguém está. Amém? Por quê? Porque o amanhã não existe. O que existe é o hoje e o agora. E o que você está fazendo com ele? Nós estamos chegando ao fim desse culto. E o que você está fazendo com esse culto? O que você está aproveitando desse culto? O que você está aproveitando dessa oportunidade que você está tendo hoje? Porque daqui a pouquinho ele vai passar. Amém? O culto de hoje já está passando. Aquele passeio com a sua família já passou. Talvez vocês foram viajar e aquilo que vocês tinham planejado não foi legal. Já passou, já foi. E agora? Vai ter outra oportunidade de fazer novamente?
Ou você vai ficar com esse barulho na cabeça para o resto da sua vida? Nós que fazemos esses velórios, né? Muitas vezes você tem que fazer o velório. Pensa no lugar onde você vê o arrependimento gritando. Gritando, irmão, gritando. Muito grito, na verdade, nada mais é do que peso na consciência. Não é o amor. Ai! Irmãos, uma vez eu fui fazer um velório, eu fiquei chocado com aquela cena. A pessoa catou o caixão, abraçando o caixão, enfiando debaixo do braço, uma coisa de louco. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora, Senhor? Né? Uma coisa doida, né? Vou levar comigo. E eu pensei comigo, né? Porque eu conhecia. E eu pensando comigo, brincadeira, né? Enquanto estava viva, nem dava atenção, nem cuidava, só arrebentava. Agora que está morta, quer levar com você para casa. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Reflita, dê valor, amém? Aquele passeio com a família já passou, aquela caminhada já foi, aquela conversa com o teu colega já foi, esse dia de trabalho de hoje já passou, as 24 horas que nós recebemos ontem já estão acabando. Daqui a pouco nós já vamos começar outras 24 horas, a questão é, as que passaram, não voltam mais. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, passou. A nossa vida, escute isso, a nossa vida é um tempo kairós. A nossa vida é um tempo kairós. A minha e a sua vida é uma ocasião. A minha vida e a sua vida é uma oportunidade. E não só oportunidade, mas uma única oportunidade, porque não tem outra. A vida é uma só se vive uma vez. Não tem como viver duas vezes aqui. Então, nós não vamos ter outra oportunidade. Será que nós estamos aproveitando essa breve passagem que nós estamos tendo por esse mundo? Será que nós estamos aproveitando essa breve passagem que nós estamos tendo por esse mundo? Será que nós estamos mesmo aproveitando, desfrutando, tendo uma vida tranquila, alegre, feliz? Meu irmão, Deus não te criou só para trabalhar e pagar boleto, querido. Não foi para isso que Deus nos criou. Na verdade, a maioria dos problemas que nós temos é culpa nossa. Somos nós mesmos que criamos para nós. A verdade é essa, querido. A vida é muito mais simples do que nós podemos imaginar. O que nós precisamos é de um teto sobre a nossa cabeça, um lugar para nós descansarmos, uma roupa para vestirmos e podermos pagar nossa conta. O que passou daí é luxo. E aí cada um de nós vai buscar isso cada vez mais. Nós criamos tudo isso. A verdade é essa. Passamos a vida inteira correndo atrás da casa dos sonhos. Quando conquistamos a casa dos sonhos, paramos para pensar que a casa dos sonhos tem manutenção. Rapaz, mas não é possível. Mas piscina gasta tudo isso de dinheiro por mês? Não sabia não? Bobinho. Agora vai ter que comprar cloro, vai ter que pagar o piscineiro ainda, porque tem uns aí que eu vou falar para você, irmão, ó. Vai cloro e limpeza, hein? Vai cloro e limpeza. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Brincadeira. Aí você fala assim, rapaz, não é possível. Meu Deus, tem que limpar tudo isso de vidro? Tem. Mas tem que limpar tudo isso de cômodo? Também. E tem que roçar a grama? Também. Faz parte, porque cresce. Mas desse jeito. Mas você que escolheu. Foi você que gastou a sua vida correndo atrás disso. E eu também digo, não que você não tenha que ter objetivos e queira coisas para a sua vida, mas você tem que ter esse entendimento.
Nós criamos as dificuldades para nós. Nós não pensamos. É a mesma coisa com carro. Eu quero aquele carro. Isso, tá bom, glória a Deus. Mas procura entender primeiro como que é a manutenção, quanto custa, tudo isso, para depois você pegar o carro. Não depois que você pegou o carro, você vai ver a manutenção dele. Aí já foi. Faz uma análise antes, hein? Então nós estamos desfrutando, aproveitando dessa vida. Entende? Por que muitos vão caminhar nervoso de manhã? Porque ele está caminhando pensando na conta de luz, ele está caminhando pensando na conta de energia, no aluguel, e naquelas coisas todas. Meu Deus, meu Pai eterno. Aí ele, no meio da caminhada, ele não sabe se ele volta para casa ou ele entra para o meio do mato e some de uma vez, entendeu? Agora está na oportunidade, vou sumir nesse mato aqui, nunca mais volto para casa. Não sei, sabe, é uma coisa louca. E quando na verdade, se houvesse paz, ele estaria andando ali, olhando para os lados e desfrutando das coisas que Deus criou e colocou diante dele. Amém? Então, aproveite as oportunidades. Amém? Será que a sua vida tem tido qualidade nessa breve passagem aqui? Tem tido qualidade nos seus relacionamentos? Tem tido qualidade no teu relacionamento com Deus? Tem tido qualidade no seu relacionamento com as pessoas, com os irmãos? Tem tido qualidade? Você tem parado para ouvir? Você tem parado para estar com as pessoas? Porque isso é muito sério, amém? E eu queria encerrar essa mensagem com alguns versículos. Primeiro deles, João 9:4. E eu queria que você meditasse nesses versículos, se você puder anotar. Ele diz assim, em João 9:4. Enquanto é dia. Olha que interessante esse texto, queridos. Olha o que ele está dizendo ali. Enquanto é dia, na minha versão aqui, ele diz assim, enquanto é dia, precisamos. Jesus não está dizendo aqui, enquanto é dia, eu preciso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, precisamos. Quando ele diz precisamos, isso envolve quem? Fala, é comigo. É comigo, é conosco, é com a gente, querido. Quando ele está dizendo, enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então nós precisamos, queridos, realizar a obra do Senhor aqui nessa terra. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Sejam sábios com os de fora. Será que nós temos aproveitado as oportunidades? Não sei, Cada um de nós estamos dentro de um ambiente. Então, dentro do ambiente que você está, procure ser sábio, procure aproveitar as oportunidades. Você está ali, não sei, eu tô lá na academia fazendo uma atividade física, aonde eu estou lá é mais veterano, só tem mais os veteranos, Mas irmãos, a oportunidade aparece. O cara vai chegando, o cara vai conversando com você, E aí ele te fala uma coisa, aí você já, abriu um espacinho aqui, aí você já solta uma coisinha aqui, você solta outra coisinha ali, Você fala um Deus abençoe aqui. Eu gosto do José, que o José ele vai dando a paz para todo mundo, a paz do Senhor, ele vai entrando e vai dando a paz, E os caras falam, a paz, O professor fala a paz, já entendeu o rolê, A paz, ele não sabe nem o que é a paz, eu acho, mas ele fala a paz, A gente sai, Deus abençoe, tal, amém, A gente nem sabia o pessoal já sabia que nós éramos crentes ali dentro da academia e tal, E aí veio as perguntas, aí tem gente que vem, Você tem um minutinho, pastor, que eu só queria te fazer uma perguntinha. Tem um minutinho, pode perguntar aqui, e aí, bora.
Agora você entra na academia e já vai vendo um outro, paz, Senhor, irmão, paz, pastor, paz, glória a Deus. Nós temos que aproveitar as oportunidades com os de fora. Com os de fora. Eu tenho uma mulher que treina lá, e ela falou assim para mim: você pode orar pelo meu marido? O marido dela chama Leonardo, e ela já tinha me falado faz tempo, né? E eu dou risada. Quando a gente vai chegando na academia, uma fala para a outra: ó, o pastor está chegando lá, ó, espera ele para dar a paz do Senhor para ele. Aí a gente vai chegar. Aí esses dias atrás, fazia tempo que eu não via, eu falei assim para ela: eu estou orando pelo Leonardo, e ele vai se converter, e ele vai entregar a vida dele para Jesus. Aí ela olhou para mim e falou assim para mim: você lembrou o nome dele, pastor? Eu falei: o do Leonardo e o do Robson, que é o marido da outra que estava do lado. Eu falei: os dois vão se entregar a Jesus, os dois vão se converter. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que ser luz aonde nós estamos, nós temos que levar a presença de Jesus aonde nós estamos. Qual tem sido o nosso comportamento? Já que nós estamos ali, já que nós vamos ter que treinar, vai ser chato, cansativo, então vamos desfrutar daquele momento. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra, meu irmão. Se tiver que corrigir, corrija. Se tiver que exortar, exorte, repreenda. Não sei, talvez é um colega de trabalho teu, eu não sei. Alguém que você esteja convivendo, alguém que venha dizer para você que está pensando em fazer uma determinada coisa que está errada, repreenda, corrija, com amor, com paciência, mas pregue a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Nós não podemos perder as oportunidades que se apresentam para nós. Não podemos, queridos, até porque a Bíblia é clara, ela diz que haverá um tempo em que ninguém mais ouvirá. As pessoas não vão aguentar ouvir o Evangelho, elas não vão aceitar ouvir o Evangelho. Então, enquanto elas estão aceitando, pregue a palavra. Mas pastor, eu não sei nem ler a Bíblia direito, o que eu faço? Só diga: Jesus te ama, que você já pregou uma baita de uma palavra. Deus te ama, eu não sei aonde está, aonde foi, mas Ele me ama. Eu ouvi dizendo lá que Ele morreu na cruz por mim. Já é uma baita de uma pregação, meu irmão. Pensa numa pregação poderosa, é essa, pregue a palavra. 2 Coríntios 3:3, essa daí na NTLH, Ellen, por favor, só essa. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. Nós somos a carta de Cristo que está sendo lida 24 horas por dia por todos aí fora e dentro da igreja. O que as pessoas têm lido quando elas olham para você? O que as pessoas têm lido quando elas param para analisar a sua conduta, a sua postura diante das decisões? Amém, meu irmão? Kairos, a oportunidade. Eu e você temos muitas todos os dias. Como foi o teu kairos com Deus hoje? Como foi o teu encontro com Jesus hoje? Foi algo sobrenatural? Pastor, mas foi 5 minutos. Pode ser 1,5. 1 minuto e meio. Se você fizer desse 1 minuto e meio
o melhor da sua vida já valeu a pena. Como foi? Como foi o teu kairós hoje com a palavra de Deus? Quando você abriu as escrituras, você abriu ela pensando assim: eu estou vendo Jesus diante dos meus olhos, porque Ele é a verdade. E a hora que você começou a ler aquilo tinha sabor de mel para você, ou aquilo era um peso gigantesco, que você tinha que cumprir um protocolo para ler um capítulo da Bíblia? É você, querido, que está perdendo a oportunidade. Quando você abrir a Bíblia, abra a Bíblia dessa forma, com esse coração. É a minha oportunidade de ouvir a Deus, e eu quero ouvir a Deus. Talvez quando você foi cantar uma canção hoje, você louvou a Deus hoje, você louvou ao Senhor, você adorou ao Senhor hoje, com qualquer canção. Se você cantar santo, 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 você já está adorando a Deus. Muitos de nós, eu diria que a maioria de nós, nem prestamos atenção na letra que nós estamos cantando. Virou uma música secular. Nós estamos dirigindo e estamos cantando, quando na verdade existem algumas canções, irmãos, meu Deus, meu Pai. Tem um cantor que eu me identifico muito, né, chamado Cláudio Claro, né? O Cláudio Claro, ele tem algumas canções que são bíblias, palavras. E quando você começa a adorar a Deus com essas canções, meu irmão, é demais. É demais, é demais, é demais. E nós precisamos parar um pouquinho do nosso dia para nós adorarmos ao nosso Deus. Adore a Ele. E quando você faz isso da melhor forma. Você faz isso da melhor forma mesmo. Ou você canta uma canção. Amém. A oportunidade está diante de nós. Não saia mais da sua casa e desperdice as oportunidades. Não desperdice mais as oportunidades dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Entre você, o seu pai, sua mãe. Entre você e seus filhos, seus irmãos. Não desperdice. Quando vocês estiverem ao redor da mesa, desfrute do melhor. Aproveite o máximo. Sorria. Diga eu te amo. Abrace. Peça perdão. Releve determinadas coisas. Lembre, você erra também, você também falha, você também tem seus defeitos, não é só o outro. E tudo isso são coisas que nós precisamos levar em consideração, para que a gente aproveite essa vida, para que a gente aproveite, para que amanhã você não chegue diante da morte e você diga: rapaz, eu não aproveitei as oportunidades que eu tive. Ou eu não aproveitei as oportunidades que eu tive com essa pessoa. Quantas foram? E eu desperdicei. Amém. Feche os teus olhos. Sabe, querido, eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor está fazendo uma reviravolta muito grande nessa igreja, com essas mensagens. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo ele está trabalhando no teu coração. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está incomodando pessoas, para que despertem e corram atrás do tempo que foi perdido. Eu não tenho dúvidas. Em breve eu estou vendo um avivamento, em breve eu estou vendo mudanças muito lindas acontecendo nessa igreja. Eu não tenho dúvida disso.
Mas eu peço a você, reveja esses conceitos na sua vida. Não desperdice mais uma oportunidade. Volte para a tua casa, porque eu creio que ainda hoje oportunidades aparecerão, kairós acontecerão ainda hoje na tua vida. Não desperdice mais as oportunidades, nenhuma delas. Aproveite todas como se fosse a última da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor pediu para que eu entregasse. Eu fiz exatamente como o Senhor me ordenou, Pai. Então até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego todos nas tuas mãos, Pai. E eu peço ao Senhor, tanto pelos que estão aqui, como aqueles que estão em casa, nos ouvindo agora, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa verdadeiramente testificar tudo isso no coração dos teus filhos, possa convencer cada um dos teus filhos das verdades que foram ditas aqui nesta noite. Senhor, que nós possamos entender, Pai, que tantas são as oportunidades que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado, e muitas delas nós temos desperdiçado, e a maior de todas, Pai, é a nossa vida, a oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos uma vida nessa terra, e que nós possamos aproveitá-la, Senhor, para que nós possamos desfrutar da melhor forma dessa vida que o Senhor nos deu, fazendo, realizando aquilo que o Senhor nos colocou aqui para realizar, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que essa igreja desperte para um novo tempo na vida de cada um deles, Pai. Assim eu te peço, Deus, assim também eu te agradeço, em nome de Jesus.